E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente fez o quartinho da nossa filha em 2 dias que a gente reformou. A gente tinha já definido a cor que a gente ia fazer, o tipo de decoração, a gente resolveu que ia fazer meia parede. A gente gostaria de fazer uma parede lilás, né? Na cor lilás. A gente só foi na Leroy Merlin pra pegar a tinta mesmo e algumas coisas que faltavam. Pincel, lona, adesivo, né? E foi isso que a gente comprou lá. Então, tudo escolhido. A gente chegou em casa, começamos a fazer as proteções dos rodapés com a fita adesiva e com a lona, para proteger o chão e evitar de fazer muita sujeirada, porque sempre, nas outras vezes que a gente pintou, a gente fez muita sujeirada, então a gente resolveu forrar inteiro o chão e deixar bem protegidinho. Apesar de a gente escolher fazer só meia parede, a gente não queria fazer muita sujeira e deu tudo certo, graças a Deus. Então, esse foi o tom. A gente escolheu uma tinta da marca Coral, na cor Nuvens Roxas. Depois, a gente marcou com lápis e régua mesmo, onde a gente ia fazer a parte lilás, né? A gente tinha resolvido também que a gente ia colocar um roda-meio no meio da parede para fazer um acabamento mais bonitinho, né? Bem quartinho de boneca mesmo. Então, a gente começou primeiro pelas tomadinhas. A gente protegeu as tomadinhas e foi passando a tinta aí. E como eu tava bem barriguda, eu tava meio limitada a fazer algumas coisas. Então, assim, eu fazia uma parte, parava, fazia mais um pouquinho. Aí meu marido, como ele já, né, não estava grávido, ele conseguia fazer mais coisas. Então, ele fez a maior parte. Eu fiz o que deu pra fazer, né, gente? Tentei ajudar ali. Comecei pelos cantinhos, fazendo as bordinhas, né? E com o pincel. E ele ia fazendo mais pesado, né? E daí, quando eu cansava, ele descansava um pouquinho, depois voltava. E doía a coluna, dói tudo, né? Mas eu queria estar lá participando para fazer o quartinho, né? Para nós, essa parte da pintura foi a parte mais tranquila, né? Que foi só passar tinta, fazer as marcações certinhas e passar a tinta. Nós passamos 2 demãos. Mas na primeira eu já gostei do tom, mas a gente quis passar uma segunda mão pra ficar, assim, sem nenhuma mancha, né? Vocês podem ver, é um lilás bem clarinho, era exatamente, gente, eu não sei como eu consegui acertar, exatamente a cor que eu pensava. Eu achei que combinou bem com a outra tonalidade do quarto, né? Que é um bege, não sei, é uma areia. Então, aí, depois que a gente fez os cantos, meu gato foi dar uma olhada, dar uma checada se estava tudo certo. Eu me arrisquei, né? Peguei o pincel e comecei, né, gente? O rolinho, né? E tentei, fui até onde eu consegui. Dói muito, dói o braço. Tava doendo muito meu braço, daí o meu marido deu continuidade. E fez a maior parte, né? Mas, assim, essa parte foi bem tranquila. Foi rapidinho. A gente fez em 1 horinha. E depois a gente deu um descanso pra tinta secar, pra dar a segunda mão. A segunda demão. E depois a gente deixou secar mais um tempinho. Depois a gente já foi tirando as fitas das partes que a gente estava protegendo. Depois a gente foi para a parte um pouquinho mais complicada, que era a do roda-meio. A gente comprou esse roda-meio num site, que depois eu posso deixar na descrição para vocês. É um roda-meio de poliestireno. Ele não é um Boserri normal, é daquele material molinho. A gente colocou essa tinta, que é exatamente para colar esse tipo de material. Esse material foi indicado pela minha amiga, que é arquiteta,
que ela falou que é mais fácil de colar, apesar dele ser bem duro para cortar. Ele deu um trabalhinho na hora do corte, né? Mas ele é um material bem rígido, então assim, ele não é aquele material molinho que você gruda na parede, ele tem um risco de ficar torto. Ainda bem que ela me avisou, porque eu tenho um toque com coisa torta, que se ficasse torto eu ia querer arrancar tudo, né, gente? Então, ó, depois que você faz o corte, ele gruda na parede e fica certinho. Mas a gente percebeu que a nossa parede não é totalmente o ângulo certinho. Parece que é meio arredondado os cantos da parede do quarto. Então, ficou um espacinho. Ele não grudou totalmente, uma pontinha na outra. Ficou um espacinho. E então, a gente teve que preencher com cola ali. A cola é uma cola branca. E ela seca, ela fica da corzinha do roda-meio. Então, não tem problema. Aí, depois eu fui passando a cola, ó. Eu passava com o dedo mesmo, que é o melhor jeito de ficar bem certinho lá. E essa caixinha de ângulos é a caixinha que a gente usava para cortar os cantinhos. E, gente, é duro esse negócio. Esse material é bem rígido. Então, vocês têm que ter uma serra ótima. Foi o que mais deu trabalho, assim, pra gente achar a angulação certinha. Mas deu tudo certo. Nós tivemos que fazer umas emendas ali. Mas a cola você deixa grudada. Você fica apertando por uns segundinhos e a cola já gruda. Porque é uma cola é uma cola que seca rápido. Então, depois que ela seca, ela fica parecendo como se fosse uma massinha. Aquelas massinhas de rejunte, sabe? É bem parecido, eu achei. Então, eu passava um pouquinho com o dedo, assim, ó. Como vocês estão vendo. Quer dizer, né? E ali, essa foi a parte que a gente completou. Ficou um espaço bem grande. Então, a gente teve que completar com a massinha, ó. Aí, o meu marido cortou uma parte bem fininha da sobra e enfiou, a gente colocou ali, ó, no buraquinho, tá vendo? E a gente grudou com a sacolinha. E daí a gente foi ajeitando. Ficar o mais perfeito possível, né, gente? Mas assim, pra quem nunca fez, a gente gostou do resultado, né? Deu pro gasto, assim. Mas assim, a culpa realmente é da parede, a parede é meio arredondada. E essa parte deu mais trabalho. Depois que secou, eu passei, a gente resolveu que a gente queria deixar da mesma cor da parede, roda meio. Então, a gente pegou a nossa tinta e a gente foi passando. Nós passamos 2 demãos nesse roda meio. E eu achei que ficou lindo. Só demora um pouquinho para secar. Eu achei que demora um pouquinho para secar nesse material. Mas deu tudo certo, assim. Ficou lindo. E eu gostei bastante, assim. Aí, essa parte foi rapidinho também. Essa parte só com o pincel. A gente passa e espera secar, né? Aí, eu tava passando. Tinha um pouco a fita em cima pra proteger. A parede bege, né? Mas foi tranquilo essa parte também. A parte mais difícil vem depois, gente. Depois, ó, secou, a gente tirou a fita adesiva também, porque se demora muito também pra tirar, a tinta fica muito seca e quando você puxa, viram uns dentinhos na tinta, sabe? Fica meio falhadinho assim. Essa é a parte difícil, gente. Esse adesivo é maravilhoso, mas assim, o adesivo difícil e delicado de ser colocado. Ele vem 2 camadas, ó. Ele vem uma que ele tá grudado e daí você tem que tirar uma camada e a camada que ela tá com cola vai ser a parte que você vai colar na parede. Então, você tem que posicionar certinho aonde você quer que esse adesivo fique.
Então, ó, a gente pega, posiciona e puxa essa segunda camada com muito cuidado, porque senão o adesivo sai rasgado ou ele não sai totalmente, daí você tem que colar de novo na parede para ele ir soltando o adesivo. E vocês podem ver, ó, ficou um pouquinho com espaço embaixo, mas depois eu vou mostrar a ideia que eu tive. Porque assim, né, gente, nunca que eu ia deixar assim. Eu já tava reclamando, porque ficou torto. Daí, graças a Deus, eu tive uma ideia, e deu muito certo. No final, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, depois que você gruda a primeira parte, pra puxar, é com muito cuidado, ó. Só que você tem que ter certeza que ela tá bem grudada na parede. Então, eu faço assim, eu passei o paninho esfregando pra soltar bem. Essa é a parte que eu falei pra vocês. Eu pensei e lembrei que o meu marido tinha essas canetinhas que ele pinta lá os quadrinhos dele, os desenhos. E, gente, eu achei as canetas exatamente no tom do raminho das flores. E assim eu fui corrigindo. E, ó, quem fala? Quem fala que não... que tava faltando aí? Ninguém fala, gente. Ficou perfeito, ó. Consertamos. No final, a gente cortou fora as borboletas pra gente colar da forma que a gente queria. Aí a gente foi espalhando as borboletinhas e na disposição que a gente gostava, né? Espalhou bem, colocamos umas com as asas abertas, com as asas fechadas, bem espalhadinhas, ó, locais aleatórios. Eu fiquei apaixonada pelo resultado, ficou bem como eu imaginava. E aí já são com os móveis montadinhos, tem a baguncinha básica, né, que a gente tá colocando as coisas aí, tá chegando algumas coisas que a gente comprou pela internet, daí a gente vai terminar de arrumar certinho, mas, gente, ficou exatamente como a gente queria. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijos!